Falemos da brisa. Apetece mesmo ouvir Bernardo Soares. Mas eu depois também vou ler uma coisinha dele. A metafísica pareceu-me sempre uma forma prolongada da loucura latente. Se conhecêssemos a verdade, vê-la-íamos. Tudo mais é sistema e arredores. Basta-nos, se pensarmos a incompreensibilidade do universo, querer compreendê-lo é ser menos que homens, porque ser homem é saber que se não compreende. Trazem-me a fé como um embrulho fechado numa selva alheia. Querem que o aceite, mas que o não abra. Trazem-me a ciência como uma faca num prato, com que abrirei as folhas de um livro de páginas brancas. Trazem-me a dúvida como o pó dentro de uma caixa. Mas para que me trazem a caixa se ela não tem senão pó? Na falta de saber escrevo e uso os grandes termos da verdade, alheios conforme as exigências da emoção. Se a emoção é clara e fatal, falo naturalmente dos deuses e assim a enquadro numa consciência do mundo múltiplo. Se a emoção é profunda, falo naturalmente de Deus e assim a engasto numa consciência una. Se a emoção é um pensamento, falo naturalmente do destino e assim encosto à parede. Umas vezes o próprio ritmo da frase exigirá Deus e não deuses. Outras vezes impor-se-ão as duas sílabas de deuses e mudo verbalmente do universo. Outras vezes pesarão, ao contrário, as necessidades de uma rima íntima. Um deslocamento do ritmo, um sobressalto de emoção e o politeísmo ou monoteísmo molda-se e prefere-se. Os deuses são uma função do estilo. Quem era Bernardo Soares, Cláudia? Bernardo Soares é um dos semi-heterónimos de Fernando Pessoa. Ele dizia que era como se fosse uma parte dele também. Enquanto os outros heterónimos havia diferenças muito grandes entre Fernando Pessoa e eles, ele não achava o mesmo de Bernardo Soares. E daí não o considerar um heterónimo por completo. Esta personagem, não é? Foi escrevendo os seus fragmentos, não é? Ao longo de muito tempo, muitos anos. E é curioso que já na reta final da sua vida, não é? O Pessoa achou que se devia apressar, digamos, para conseguir escrever ou completar algo que ele sabia que nunca estaria finalizado. Nunca seria finalizado. Porque, na realidade, este somatório de fragmentos, se a Pessoa tivesse sobrevivido mais uma década, pelo menos, quantas páginas não teria o livro do Desassossego, de Bernardo Soares? É curioso que eu queria ler aqui um excerto de uma carta ao João Gaspar Simões, que conheceu bem o Pessoa e privou muito com ele, tiveram uma relação bastante próxima, de grande amizade, de grande respeito e admiração mútua. O Gaspar Simões é um dos grandes, enormes responsáveis pela divulgação da obra do Fernando Pessoa, sobretudo após a sua morte em 1935. Esta carta a João Gaspar Simões, com a data de 1931, fala de Sigmund Freud, e eu acho curioso
trazer um excerto aqui, já que afloramos e continuaremos a aflorar sempre a questão da sexualidade em pessoa, porque ela está completamente subjacente a muita da sua escrita. Ora, a meu ver, é sempre a meu ver, o freudismo é um sistema imperfeito, estreito e utilíssimo. É imperfeito se julgamos que nos vai dar a chave, que nenhum sistema nos pode dar, da complexidade indefinida da alma humana. É estreito se julgamos por ele que tudo se reduz à sexualidade, pois nada se reduz a uma coisa só, nem sequer a vida inteira, e nem sequer a vida intraatómica. É utilíssimo porque chamou a atenção dos psicólogos para 3 elementos importantíssimos na vida da alma e, portanto, na interpretação dela. Primeiro, o subconsciente e a nossa consequente qualidade de animais irracionais. Segundo, a sexualidade, cuja importância havia sido, por diversos motivos, diminuída ou desconhecida anteriormente. Em terceiro lugar, o que poderei chamar, em linguagem minha, a translação, ou seja, a conversão de certos elementos psíquicos, não só sexuais, em outros por estorvo ou desvio dos originais, e a possibilidade de se determinar a existência de certas qualidades ou defeitos por meio de efeitos aparentemente relacionados com elas ou eles. Já antes de ter lido qualquer coisa de ou sobre Freud, já antes de ouvir falar nele, eu tinha pessoalmente chegado à conclusão marcada 1, e alguns resultados dos que incluí sob a indicação 3. No capítulo 2, tinha feito menos observações, dado o pouco sempre que me interessou a sexualidade, própria ou alheia. A primeira, pela pouca importância que sempre dei a mim mesmo, como ente físico e social. A segunda, por um melindre, dentro da minha própria cabeça, de me intrometer, ainda que interpretativamente, na vida dos outros. Não tenho lido muito do Freud, nem sobre o sistema freudiano e seus derivados, mas o que tenho lido tem servido extraordinariamente, confesso, para afiar a faca psicológica e limpar ou substituir as lentes do microscópico crítico. Andava ele à volta, exatamente, ou às voltas, com a sua existência e, nomeadamente, com a sua própria sexualidade. Sim. Vamos continuar o passeio. Eu acho que vou buscar outra vez Álvaro de Campos. Muito bem. Que ele dizia que era o mais histérico dos seus heterónimos. É verdade. Porque ele defende o aparecimento dos heterónimos como um histerismo. É assim que ele justifica na tal carta em que fala sobre os seus amigos. Vou ler o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo. Cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essa e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço. Este cansaço. Cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas. E eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo ou um pouco mais se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles a vida vivida ou sonhada. Para eles o sonho sonhado ou vivido. Para eles a média entre tudo e nada. Isto é isto. Para mim, só um grande, um profundo e há com que felicidade infecundo cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo, íssimo, íssimo cansaço.
Não tens a data desse poema? Não tenho. Pela voz do Álvaro de Campos, não é? Sim. Há quase como um certo desapego da própria vida, não é? E por vezes regressa com uma pujança... Sim, com muita força. Não é? Com explosões súbitas de energia e de... Isso também teria muito a ver com a sua própria vida, porque nós esquecemos que o Pessoa teve de trabalhar para sobreviver, Sim. não é? E ele teve, para além de tradutor, não é? Em escritórios da Baixa Lisboeta. Tradutor comercial. Tradutor comercial, aliás, ele intitulava-se, quando teve que fazer um registro como atividade profissional, foi exatamente isso que ele escreveu, que ele mencionou, não escritor, nem poeta, nem dramaturgo, como o José Régio uma vez disse, ele devia ser dramaturgo. E até talvez tivesse dado um grande encenador, não? Se não fosse uma personagem um tanto ou quanto metida em si, e por vezes com alguma timidez, não é? Porque se ele conseguisse vencer essa mesma timidez, embora os amigos próximos que coabitavam no Martinho da Arcada e noutros cafés da Baixa Portuense se referissem ao Pessoa como alguém profundamente amistoso e com sentido de humor extraordinário, Exatamente. Demolidor, de uma ironia fora de série. Isso vê-se muito pelas suas cartas também. Pelas suas cartas, e vê-se muito também por alguns exemplos de publicidade, não é? Que ele fez à Coca-Cola, e mesmo aquela célebre frase, primeiro estranha-se, depois exatamente, ou então ele bebendo a sua vinhaça a qualquer hora do dia, não é? Ou da noite, e portanto cometendo o chamado delitro. Portanto, ele tinha de facto um humor muito especial, e com as crianças, as próprias sobrinhas mencionam isso. Mas perdi-me completamente. Estávamos a falar da sua ocupação, toda em relação ao tema cansaço e da sua ocupação, pois, que ele tinha que ganhar a sua vida, e ele tentou, por trabalhava como tradutor, ele teve um negócio, quando herdou um pouco de dinheiro que a Cavo lhe deixou, teve um pequeno negócio. Quis ter uma gráfica, não é? Exatamente. Chegou a comprar maquinaria, acho etc., mas as coisas não correram bem, que se chamava Ibis, não é? Ibis. Que ele auto-intitulava-se Ibis, que era muito engraçado. Também o trata por Ibis em algumas cartas, vê-se que sim. Eu imagino a sua erguer-se numa única perna, com a outra inclinada para trás, e depois fazendo uma espécie de um bico com uma das mãos, imitando a célebre ave. Devia ter imensa piada. Um tipo, como dizem alguns dos seus biógrafos ou das pessoas que o conheceram, que era um pouco desajeitado, muito magro, não é? Sim. Provavelmente e fisicamente parecido com o James Joyce. O James Joyce sentava-se normalmente assim e colocava o pé por trás da sua barriga da perna. É muito curioso. Há muitas fotografias do Joyce sentado nesta posição. Todo recolhido nele mesmo. Engraçada a sexualidade do Joyce e a sexualidade do Pessoa, e quando de facto neste mundo terrível da coscovilhice e de uma tentativa de colagem biográfica, que não autobiográfica, quem de facto investiga e procura sempre interessar-se pelas questões mais subterrâneas da sexualidade de cada um. E ela, no Joyce, era, digamos, bastante explícita, nomeadamente na direção da sua mulher, da sua companheira, da Nora, com quem ele teve uma relação também um tanto ou quanto ambígua e estranha. No caso do Pessoa, essa indefinição extraordinária que balanceou provavelmente entre a homossexualidade, a bissexualidade. Talvez
talvez uma homossexualidade latente. Talvez, o que não tem mal nenhum, antes Claro pelo contrário, não é? Claro que não. Agora, daí este texto deste excerto da carta que eu li há pouco, não é? Acerca do Freud, e que... E agora, além da Ofélia, querem-lhe arranjar, isso sou eu a defender a Ofélia, agora não ficou muito bem, mas há investigações que indicam que ele teria tido, no final da sua vida, uma outra paixão. Dizem que seria a irmã de uma das suas cunhadas, penso que uma inglesa, que era casada, e havia ali uma ligação e uma troca de correspondência entre os dois, e falam nisso. O que é que aquele baú não nos... que ainda nos vai revelar. Fornecerá mais e revelará mais, no meio daqueles 27 mil e tal documentos, não é? Registados. Mas eu confesso, eu sou... Havia uma loira. Sim, ele fala nos seus textos. A Maria José. A Maria José fala numa loira. A Maria José, que é o heterónimo feminino. A própria Ofélia fala numa loira. Elas falam E há textos da Fernando Pessoa em que falam numa loira. Há sempre uma loira. Seria um loiro muito especial, muito parecido com o Alberto Queiro, que era loiro, de olho azul. Talvez. Por falar em Alberto Queiro, qual é o teu heterónimo favorito de Fernando Pessoa? Ou o próprio Fernando Pessoa em si? Não sei, é um pouco difícil, sabes, porque também depende um pouco do meu estado de espírito. Do teu estado de espírito. Mas o Alberto Queiro, de facto, é o grande mestre. Identifico-me muito com o Guardador de Rebanhos e também com os poemas em conjunto. Aliás, eu tenho aqui um poema em conjunto que quero revelar-te. Talvez o Alberto Queiro, talvez, e gosto muito desse semi-heterónimo chamado Bernardo Soares. Sim, acho que é de uma profundidade incrível. E talvez seja aquele que está mais próximo, que seja mais ele, Fernando Pessoa. Sim. É difícil dizer isto. O Álvaro de Campos também é Fernando Pessoa. Todos eles são Fernando Pessoa. São todos. Talvez aqueles que me dizem menos são aqueles que dizem também menos à grande maioria das pessoas. Sim. Os estrangeiros. Que são os estrangeiros, inclusive o Alexander Search e por aí fora. Por razões óbvias, porque preencheram, se calhar, uma fase ainda de uma grande imaturidade. Exatamente, foi o início. Sim, porque muito dessa escrita era em inglês. Ele vivia na África do Sul, viveu na África do Sul durante algum tempo, a acompanhar o seu padrasto e a mãe. Pois, Cláudia, eu estou aqui à procura. Eu vou ler esta autopsicografia, já que falávamos de Freud e desta viagem constante através do subterrâneo que era a sua sexualidade. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida se sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de rodas gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. E eu vou-te responder. Então responde. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino,
pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sonão a mora. E ainda em tonto do que houvera a cabeça em maresia, erga a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amar-me eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância? Nem eu acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como o pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Eu agora vou ler um poema da Mensagem, que foi o primeiro livro que Fernando Pessoa publicou com textos seus e em vida. Dom Fernando Infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça. Às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre da além que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Vamos de emoção em emoção, subindo de grau a degrau, ou descendo até um abismo. Dizem que este texto era muito autobiográfico. Pois? Os entendidos. Mas o que não é autobiográfico? Exatamente. Pessoa, não é? É muito ele, tudo é muito ele. Repara, eu
Eu ia ler um excerto da Tabacaria. Tabacaria é dos poemas mais longos. Sim, esta Tabacaria do Álvaro de Campos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Mas vou sugerir uma coisa, Cláudia. Diz. Há uma leitura da Tabacaria que é absolutamente Incrível. incrível e inultrapassável. Está no YouTube e vai surgir, obviamente, em rodapé um link que as pessoas podem utilizar. Trata-se de uma leitura, de uma interpretação, neste caso, notável, de um excerto da Tabacaria, não é o poema na sua totalidade, levado a cabo pelo brilhantíssimo ator português shakespeariano, Sem não é? dúvida. Porque, para além das novelas, ele tem interpretado inúmeros papéis das No peças teatro. do Shakespeare, nomeadamente o Teatro de São João, no Porto, e essa interpretação da Tabacaria fê-la ele na Sertã, no centro do nosso país, numa noite quente, abrasadora, de julho de 2016, no Castelo da Sertã, com uma banda sonora em contínuo. É um meu queridíssimo amigo, é quem presta aqui uma enorme homenagem e por quem tenho uma enorme admiração e uma enorme estima, o João Reis. Então, a Tabacaria pelo João Reis, como eu já disse, é insubstituível. E sendo assim, resta-me partir novamente, porque fiquei desassossegado, então resta-me ler aqui mais um fragmento do livro Desassossego, do Bernardo Soares. Assim como, quer o saibamos, quer não, temos todos uma metafísica, assim também, quer o queiramos, quer não, temos todos uma moral. Tenho uma moral muito simples, não fazer a ninguém nem mal, nem bem. Se não faço bem por moral, também não exijo que me façam. Se adoeço, o que mais me pesa é que obrigo alguém a tratar-me, coisa que me repugnaria de fazer a outrem. Nunca visitei um amigo doente. Sempre que, tendo eu adoecido, me visitaram, sofri cada visita como um incómodo, um insulto, uma violação injustificável da minha intimidade decisiva. Não gosto que me deem coisas. Parecem com isso obrigar-me a que as dê também, aos mesmos ou a outros, seja a quem for. Sou altamente sociável de um modo altamente negativo. Sou a inofensividade encarnada, mas não sou mais do que isso. Não quero ser mais do que isso, não posso ser mais do que isso. Tenho para com tudo que existe uma ternura visual, um carinho da inteligência, nada no coração. Não tenho fé em nada, esperança de nada, caridade para nada. Abomino com náusea e pasmo os sinceros de todas as sinceridades e os místicos de todos os misticismos, ou antes e melhor, as sinceridades de todos os sinceros e os misticismos de todos os místicos. Essa náusea é quase física, quando esses misticismos são ativos, quando pretendem convencer a inteligência alheia, ou mover a vontade alheia, encontrar a verdade ou reformar o mundo. Considero-me feliz por não ter já parentes. Não me vejo assim na obrigação que inevitavelmente me pesaria de ter que amar alguém. Não tenho saudades senão literariamente. Lembro a minha infância com lágrimas, mas são lágrimas rítmicas, onde já se prepara a prosa. Lembro-a como uma coisa externa e através de coisas externas. Lembro só as coisas externas. Não é o sossego dos serões de província que me enternece da infância que vivi neles. É a disposição da mesa para o chá, são os vultos dos móveis em torno da casa, são as caras e os gestos físicos das pessoas. É de quadros que tenho saudades. Por isso,
tanto me enternece a minha infância como a de outrem. São ambas no passado que não sei o que é, fenómenos puramente visuais que sinto com a atenção literária. Enterneço-me, sim, mas não é porque lembro, mas porque vejo. Nunca amei ninguém. O mais que tenho amado são sensações minhas, estados da visualidade consciente, impressões da audição desperta, perfumes que são uma maneira de a humildade do mundo externo falar comigo, dizer-me coisas do passado, tão fácil lembrar pelos cheiros. Isto é, de me darem mais realidade, mais emoção, que o simples pão a cozer lá dentro na padaria funda, como naquela tarde longínqua em que vinha do enterro do meu tio que me amara tanto e havia em mim vagamente a ternura de um alívio. Não sei bem de quê. É esta a minha moral, ou a minha metafísica, ou eu. Transeunte de tudo, até da minha própria alma, não pertenço a nada, não desejo nada, não sou nada. Centro abstrato de sensações impessoais, espelho caído, sentente virado para a variedade do mundo. Com isto, não sei se sou feliz ou infeliz. Nem me importa. É magnífico. Que confissão esta! Isto é revolver as entranhas. Sem dúvida. Não é? Será verdade? Ou será que, mais uma vez, o poeta, neste caso o prosador, se revela, uma vez mais, um fingidor? Porque se é um fingidor, então finge Então, completamente. que não ama, Exatamente. que não quer ninguém na sua vida, que as pessoas, ainda bem que já desapareceram Exatamente. fisicamente porque não têm a Que só obrigação tem de assim as umas amar. memórias de quadros. ou É mais saudades fácil dos ter as quadros. memórias, até porque as memórias podem perfeitamente, não se anulam, mas podem ir-se apartando de nós, não é? À medida que o tempo passa, podemos selecioná-las também, não é? Podemos revivê-las ou não. Será que ele é um fingidor no meio de tudo isto? Ou será que tudo isto é uma verdade nua e crua, dolorosa, dolorosíssima? Alguém que o mais que tenho amado são sensações minhas. Se isto é verdade, a pessoa foi um ser possuído de um enorme egocentrismo, de um enorme narcisismo. E depois fala aqui dos cheiros e fala das sensações e das emoções. Sim. Fingindo Talvez não. ou revelando? Ou então a morte do tio que o amou tanto e ele apenas sente um alívio porque o tio morreu. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho absolutamente extraordinária esta... Quando ele diz aqui, nunca visitei um amigo doente. Sim. Sempre que tendo eu adoecido me visitar, eu sofri cada visita como um incómodo, um insulto. Exatamente. Eu acho que há muita gente que sente um pouco isso, que é a invasão da sua privacidade, aquilo que ela tem de mais recôndito. Eu estou-me a rir, porque eu sou muito assim... Eu lembro que um dia fui operar numa coisa pequena e então eu pedi para que ninguém me fosse visitar, porque eu queria estar ali com as minhas maletas sozinha. E quando nós escondemos até de familiares mais chegados, alguma coisa porque temos de passar. Exatamente, que é para vivermos nós e porque parece que às vezes estamos a consolar os outros por aquilo que nós estamos a sofrer. Eu já senti E às isso. vezes nós estamos a sofrer muito menos que os outros aparentam Exatamente. sofrer, porque às vezes aparentam. Exatamente. Certo? É verdade. E então, para evitarmos ficar naquela dúvida, será que aquilo que eles demonstram sentir é verdadeiro ou é falso? Ou será só aparência? Então temos que lidar com isso. Então, se calhar, não é? Preferível estarmos sozinhos. E até revelamos uma coisa. É alguma coragem para enfrentarmos as nossas próprias dores verdade. físicas, neste caso. É verdade. Não é?
Eu acho isso engraçado. E quando ele diz, não gosto que me deem coisas... É verdade, porque ele vai ter que Parecem com isso obrigar-me a retribuir. Isto faz-me lembrar uma coisa engraçadíssima, que é quanta gente, eu lembro de alguém que recebia presentes no Natal, na família do outro lado, não é verdade? E são aquelas prendas de ocasião, pois, são compradas à pressa. Quem é que, em pleno mês de dezembro, quer dizer, aproximando-se o Natal, ainda por cima a gente tem crianças, vai ter a serenidade suficiente para ir para a rua comprar uma prenda que seja de uma utilidade extrema a quem a recebe? Ninguém. Compra-se aquilo que é a justificação de um gesto ou de uma intenção. Rigorosamente mais nada. Por isso que é uma falácia completa, não é? E é extraordinário que este homem, naquele tempo, provavelmente ele retirava o miolo das suas algibeiras e não tinha praticamente nada com que abastecer, digamos, pequenas caixas, pequenos presentes para entregar às pessoas. Mas, mesmo não sendo por essa razão, é curiosíssimo ele não querer dar, porque não queria, quer dizer, não querer que lhe dessem para não ter que retribuir. É fantástico. Que realmente Sabes que eu estava-te a ouvir e eu era assim, este pensamento não é desta época, este pensamento é do século XXI. Era isso que eu pensava. E é por isso que o Fernando Pessoa se vai descobrindo, porque se ele se tivesse descoberto todo naquela época, muita gente ia ficar chocada com tudo isso, é demasiado avançado. Eu vou dizer-te uma coisa. Conheci alguém que recebia prendas todos os anos pelo Natal, não é verdade? E eram prendas que não tinham qualquer interesse. Não é, o valor podia ser um valor estimativo. Mas não... Se tu me ofereceres um pequeno opúsculo, um livrinho que custa €1 ou 50 cêntimos, se eu não o tiver, pode ser uma preciosidade. Claro que sim. Porque depende dos conteúdos apenas. Mas eram aquelas prendas, aquelas quilharias, sabes? Às vezes muito kits e tal. Anos envolvidos, essa pessoa acumulava num quarto, no segundo andar, um monte de tralha, não é? Coisas que até estavam semi-embrulhadas, eram os semi-heterónimos, quer dizer, estavam meio embrulhadas mesmo para desembrulhar, não é? Porque começava-se a abrir o papel e o subpapel e o sub-subpapel, e quando se descobria o que é que estava lá dentro, já não sabia mais, não é? E então aquilo ficava assim, um pouco a mercê de algum pó. E essa pessoa pegou numa dessas prendas que lhe tinha sido entregue uns anos antes e, nesse Natal, ofereceu-a a uma determinada pessoa também. Era a prenda que essa pessoa lhe tinha entregue 4 ou 5 anos antes. Isto é absolutamente extraordinário. Falta de pontaria. É? Foi uma pontaria incrível. O amor com o amor se paga. Exatamente. Bom. Olha, eu vou ao mestre outra vez. Uau! Alberto Queiro. Este foste tu que escolheste para eu ler. Fui eu. Foste. Mas eu engano. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é um mistério. O único mistério é ver quem pensa no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Metafísica. Que metafísica tem aquelas árvores a de serem verdes e copadas e de terem ramos e a de dar frutos na sua hora? O que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas,
Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando. E pelos lados das árvores, um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água da fonte. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se Ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com medo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, então acredito nele, então acredito nele a toda a hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores, e montes, e sol, e luar, porque se Ele se fez para eu o ver, sol e luar, e flores, e árvores, e montes, se Ele me aparece como sendo árvores, e montes, e luar, e sol, e flores, é que Ele quer que eu o conheça como árvores, e montes, e flores, e luar, e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais saiu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe, viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar, e sol, e árvores, e flores, e montes, e amo, sem pensar nele, e penso, vendo e ouvindo, e ando com ele a toda a hora. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem o candeeiro e dão as boas noites. E a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá a minha vida seja sempre isto. O dia cheio de sol, ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo. A tarde suave e os ranchos que passam fitados com o interesse da janela. O último olhar amigo dado ao sossego das árvores. E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir, sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito, e lá fora um grande silêncio, como um Deus que dorme. Sabes que se o Pessoa estivesse viva e de boa saúde, talvez a Quercus ou agora a Zero tentassem aliciá-lo, não é? Ou pelo menos tentariam aliciar o Alberto Queiro. Então? Eu estou aqui com aquele senhor que eu tinha dito que não é dos meus favoritos, disse isso há uns tempos atrás, o Ricardo Reis, e estava à procura. Extraordinário. Estava à procura de um texto dele. Já está aqui, que eu penso que ele escreveu ao mestre. Ao Alberto Queiro. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores, não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas decorrê-la, tranquilos, plácidos,
tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza, à beira-rio, à beira-estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos, saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto, não se resista ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos, para aprendermos calma também. Girassóis sempre fitando o sol da vida, iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. E em jeito de máxima, esta curtíssima ode de Ricardo Reis. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Eu gosto dele. Está rendida? Eu gosto dele. Está rendida? Pronto, eu gosto dele. Vê lá se te rendes. Olha, vou outra vez à mensagem e vou a um dos primeiros poemas que eu disse na minha vida, com o público. O Mostrengo. Uau. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: El Rei D. João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: El Rei D. João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais como o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme, del Rei D. João II. Cláudia, sabes, porque é que nós que fomos por esses mares fora, quer dizer, pilhamos, matamos, escravizamos, exploramos, porque é que nos limitamos a navegar, éramos extraordinariamente Mais felizes. felizes, navegando, descobrindo, ligando povos. Sim. E amando, não Que é? pena ter havido tanta dor, tanta loucura, não é? Pena, é muita pena. Tanta sofreguidão, tanta avareza, tanta vontade de conquista. Mas sabes que o Fernando Pessoa... Por trás do navegar é possível. Mas o Fernando Pessoa, com esta mensagem, eu acho que ele trouxe um bocadinho do melhor desses tempos. Isto é, ele mesmo dizia que era nacionalista. Isto vem buscar alguma dessa nossa história, mas aquilo que nos levou. Depois o que aconteceu foram as partes mais tristes, mas aquilo que nos levou, aquela vontade de querer descobrir, de querer lutar pelo povo e de acreditar em se encontrar mundos melhores e depois trazer para o nosso país essas descobertas. E eu acho que ele na sua mensagem mostra-nos muito isso, o bom, esse lado bom. O lado mau depois foram consequências que as pessoas não souberam gerir, infelizmente. Custou-lhe no pós-mortem, enfim, muitas críticas de setores menos conectados com esse nacionalismo e com uma visão... Ele tinha uma admiração também muito grande pelo Sidónio. Sim, esse Sidónio. Eu também tenho, eu adoro os Sidónios. Sim. São os pastéis maravilhosos. A confeitaria Porto Rico tinha uns Sidónios maravilhosos. Sim, são muito bons. Eu não como um Sidónio há bastante tempo. Agora, ao pais, deixemos-lo lá tranquilo.
Salazar é milheiro, raparigas vim de vê-lo. Por fora, burro vidrado, por dentro, coiro e cabelo. Que coisa pequenina, arrumadinha. Muito jeitozinha. Muito jeitozinha. Tem a ver com essa figura parda, cinzenta, sinistra, não é? Que dava pelo nome de António de Oliveira Salazar e que governou este país, ou desgovernou este país durante tantos anos. É curioso, sendo ele um fervoroso adepto, não sei qual era o clube dele, mas do Sidónio Pais, não é? Depois, a partir desse golpe militar de maio de 1926, da ascendência do Salazar ao poder, primeiro enquanto Ministro das Finanças e depois enquanto Primeiro-Ministro, chefe de governo e grande feitor da Constituição Política de 1933, e pró-fascista, obviamente, e sei lá, eu não sei como é que eu hei de classificar mais, não é? Essa figura que para mim é uma figura terrível do Portugal do século XX. Como é que ele, tendo tido esse fascínio pelo Sidónio Pais e percebendo que o Salazar vinha de certa forma impor uma ordem à desordem reinante, não é, da República, porque sabíamos que havia muitas greves, havia muitos atentados, enfim, muitas bombas na rua, não é? Os anarquistas eram ainda uma grande alma bem operante, infelizmente depois desaparecida, mas como é que ele foi capaz de, com esta picardiazinha, ainda tocar ali, não é? O Salazar devia estar bastante desatento, a polícia política provavelmente ainda estava no seu início, aquele rapazinho já com ar precocemente envelhecido tinha ganho um prémio, mas tinha sido um segundo prémio de consolação. Sim. Nem sequer tinha sido um primeiro prémio, portanto passava ainda um pouco despercebido. Porque se assim não fosse, talvez que o nosso Fernando Pessoa tivesse ido conhecer pelo menos o Aljube, não é verdade? Tantas. E as arcas perdiam-se. Então? Eu acho que vou para o Álvaro de Campos. Andamos a saltitar aqui. Andamos a saltitar, o que é bom também. Sabes que eu não gosto de ler um livro de poesia do princípio ao fim, eu saltito muito. E estes nossos programas também é um bocadinho assim. Tens aí alguma, assim, à mão? Eu tenho, mas eu gostaria de... Está bem, eu vou ler então este... Que eu não estou a encontrar o que eu queria. Este poema dos mais pungentes que me foi dado conhecer, e que é uma homenagem profundamente sentida, anos depois da morte de Mário Sá Carneiro. O poema chama-se Sá Carneiro. Nunca supus que isto que chamam morte tivesse qualquer espécie de sentido. Cada um de nós aqui aparecido, onde manda a lei certa e falsa sorte, tem só uma demora de passagem entre um comboio e outro, entroncamento chamado o mundo, a vida, o momento. Mas seja como for, segue a viagem. Passei, embora num comboio expresso seguisses, e adiante do quem eu vou. No términos de tudo, ao fim lá estou, nessa ida que afinal é um regresso. Porque na enorme gar onde Deus manda, grandes acolhimentos se darão por cada prolixo coração que com seu próprio ser vive em demanda. Hoje, falho de ti, sou dois a sós. Há almas pares, as que conheceram dos seres são almas. Como éramos só um falando, nós éramos como um diálogo numa alma. Não sei se dormes, calma. Sei que falho de ti, estou um a sós. É como se esperasse eternamente a tua vinda certa e combinada aí embaixo no café Arcada, quase no extremo deste continente. Aí onde escreveste aqueles versos do Trapézio, do Euríonos, aquilo tudo que dizes no Orfeu. Ah, meu maior amigo,
Nunca mais, na paisagem sepulta desta vida, encontrarei uma alma tão querida às coisas que em meu ser são as reais. Não mais, não mais. E desde que saíste desta prisão fechada que é o mundo, meu coração é inerte e infecundo, e o que sou é um sonho que está triste. Porque há em nós, por mais que consigamos ser nós mesmos a sós, sem nostalgia, um desejo de termos companhia, o amigo enorme que a falar amamos. Tão bonito. Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele, e reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto, naturalmente, o que estava na algibeira, onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado. E romantismo? Sim, mas devagar. Sinto uma simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. Sim, eu sou também vadio e pedinte, e sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É estar ao lado da escala social, é não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida, não ser juiz do supremo, empregado certo, prostituta, não ser pobre a valer, operário explorado, não ser doente de uma doença incurável, não ser sedento da justiça ou capitão da cavalaria. Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas e se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. Não. Tudo menos ter razão, tudo menos importar-me com a humanidade, tudo menos ceder ao humanitarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Sim, ser vadio e pedinte como eu sou. Não é ser vadio e pedinte, o que é corrente, é ser isolado na alma, e isso é que é ser vadio, é pedir aos dias que passem e nos deixem, e isso é que é ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou um Gorky, tudo mais é ter fome ou não ter que vestir, e mesmo que isso acontece a tanta gente que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato, e estou-me rebolando numa grande caridade por mim. Coitado do Álvaro de Campos, tão isolado na vida, tão deprimido nas sensações, coitado dele enfiado na poltrona da sua melancolia, coitado dele que com lágrimas autênticas nos olhos deu hoje um gesto largo, liberal e moscovita, tudo quanto tinha na algibeira em que tinha pouco, àquele pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa, coitado dele que tem tanta pena de si mesmo, e sim, coitado dele, mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, que são pedintos e pedem, porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei, coitado dele. Que bom poder-me revoltar-me num comício dentro da minha alma, mas até nem parvo sou, nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais, não tenho mesmo defesa nenhuma, sou lúcido, não me queiram converter à convicção, sou lúcido, já disse, sou lúcido, nada de estéticas com coração, sou lúcido, merda, sou lúcido. Coitado do Álvaro de Campos. Coitado do Álvaro de Campos. Isto é mesmo uma revolução com ele mesmo. Completamente. É incrível. Não é? É incrível. O que é que sentes? Que vibração é que... O coração bate mais rápido, confesso, o coração, e entro no texto e sinto aquela ironia toda. Sim, dei tudo o que tinha, mas na algibeira não tinha menos. E depois, coitadinhos, são todos pedintes, mas ele é que é o verdadeiro pedinte.
E ele, Fernando Pessoa, onde é que está? Quer dizer, onde é que... Ai, o Fernando Pessoa acho que está muito assustado. Onde é que ele está? Está muito assustado a escrever isto tudo. Porque de repente salta-lhe este Álvaro de Campos, que ele diz que é o mais histérico de todos os seus heterónimos e é o que mais, talvez mais sente e mais vibra. E não tem nada a ver com aquela personalidade tão tímida do Fernando Pessoa. Então, aqui mostra-se muito aqui um bocadinho da personalidade intensa do Álvaro de Campos. É bonito. Nestas nossas viagenzitas, claro, ficaram muitas coisas por visitar, não é? Isto é só um cheirinho. Não trouxemos aqui algumas dos poemas que ele escreveu para a miudagem, não. Por exemplo. Mas fica para uma próxima, quando nós começamos a divagar por vários essas autores, ao vamos gosto buscar, popular, sim, tão bonitas. Que são tão engraçadas, aparentemente tão... Eu gosto muito daquela menina que vai à fonte e que parte a bilha. Ou então... sabes que essas quadras ao gosto popular, eu acho que são muito na senda, são muita influência daquele universo do Cesário Verde. O nosso querido Cesário Verde. De quem o Pessoa tanto gostava, que eu amo profundamente. Profundamente. Também é. Quanto mais leio Cesário, mais gosto é como de Cesário. eu vou descobrindo Cesário. É uma coisa extraordinária.